Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 16ª aula do curso do Zero ao Trader Financiado, para você se tornar um trader patrocinado de uma mesa proprietária, seja para operar o mercado americano ou o brasileiro, um curso cada vez mais completo. E hoje vamos falar de líderes e autoridades que influenciam os mercados financeiros, uma aula complementar à aula 15 que falamos de geopolítica, mas aqui vamos conhecer os líderes que quando dão declarações na imprensa ou postam algo nas redes sociais, já dá uma movimentação imediata no mercado, a depender do que eles venham declarar aí. E por ordem de importância, vamos começar com os Estados Unidos. Não poderia ser outro a não ser Donald Trump, o primeiro, né, atual presidente dos Estados Unidos, que tomou posse em janeiro. E já no dia da sua posse assinou vários decretos, né, com retaliações, protecionismo, ordens de deportação, né, de população ilegal. Então, cada dia que Donald Trump anuncia alguma coisa, os mercados já reagem. E a principal medida, né, que tem afetado os mercados nesse último trimestre foi as tarifações, né, contra a China e os demais países, que está gerando aí uma preocupação de recessão nos Estados Unidos, uma estagflação, né? Porque as tarifas tendem a elevar a inflação e a economia já está com uma certa retração por causa dos juros altos, que já está altos por algum tempo, os treasuries americanos, né? E outra figura importante é o J.D. Vance, que é seu vice, que tem posição estratégica no seu governo. Recentemente ele foi até a Groenlândia, né, numa base militar, e deu declarações de que a Dinamarca não tem protegido a região, gerando ali uma crise diplomática, e a população local ali não gostou, pediu até que ele fosse embora. E então ele também aí é um braço direito de Donald Trump e pelo jeito também tem as mesmas características, né? Declarações rudes, e acaba gerando aí crises diplomáticas, né, com seus aliados. Outra figura importante é Scott Bessent, né, o novo secretário de Tesouro no governo de Trump. Quando ele vem ali a público na Casa Branca dar declarações à imprensa, é bom escutar o que tem para falar. Elon Musk, apesar de ter saído do governo do Trump recentemente, no mês de março, se eu não me engano, porque devido à sua ligação com a política, né, com visão direitista, a Tesla começou a ter problemas, né, com a população de diversos países boicotando a empresa, quebrando lojas das sedes, deixando de comprar veículos, e ela veio perdendo valor. Aí ele viu que estava na hora de abandonar o barco, estava tendo muito prejuízo e saiu do governo Trump. Mas caso ele venha a público falar alguma coisa, ele tem grande influência e pode gerar ali uma valorização ou desvalorização da Tesla, que tem grande peso no índice Nasdaq junto com a Nvidia, e pode fazer com que ganhe novas máximas ou perca mínimas. É bom estar atento nas falas de Elon Musk. Ainda nos Estados Unidos, podemos citar os dirigentes dos bancos centrais, né, do Banco Central americano, o Fed, principalmente o Jerome Powell, que a cada 45 dias tem a super quarta, né, onde é anunciada a taxa de juros americana, a depender dos dados, a decisão de política monetária com base em dados, né, de inflação, emprego. Eles vão lá e decidem se vai manter os juros no mesmo patamar, se vão cortar ou se vão aumentar. Aí ele declara, né, a taxa de juros e traz um guidance, né, dá uma entrevista ali para os repórteres. É transmitido até no canal do YouTube do Fed essa entrevista, e o mercado reage a cada palavra que ele diz ali nas respostas aos repórteres. Quando ele tem um discurso mais dovish, né, dovish quer dizer mais pró corte de juros, pró mercado, estímulo, aí o mercado sobe. Caso ele venha com um discurso mais hawkish, né, mais duro,
precisa manter os juros mais altos para segurar a inflação e que não tem previsão de corte, por exemplo, ou que precisa aumentar juros no futuro, aí os mercados tendem a cair. Outros dirigentes importantes que vira e mexe estão dando entrevistas na imprensa são o Michael Barr, o vice de supervisão, o Christopher Waller, diretor, nas falas sobre inflação, o Neel Kashkari, que tem uma postura hawkish geralmente, Rafael Bostic, que é importante, né, ali para entender nuances regionais nos Estados Unidos, referente à economia, né, Loretta Mester e Mary Daly também dão opiniões referente à política monetária. Já na Europa e Reino Unido, a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, que também a cada 45 dias, se eu não me engano, decide se vai manter, cortar ou aumentar a taxa de juros ali no bloco europeu e dá um guidance, uma entrevista aos repórteres, se eu não me engano, aconteceu algo já na quinta-feira passada, um corte de 0,25 para estimular a economia no bloco europeu. Philip Lane é um economista-chefe do Banco Central Europeu também, braço direito de Christine Lagarde. E Andrew Bailey é o presidente do Banco Central da Inglaterra ali, também que faz parte da Europa, e os dois países, né, os dois blocos ali, o Reino Unido e a União Europeia se conversam ali, e a política monetária, né, afeta um ao outro, tanto é que a libra esterlina, né, e o euro tendem a subir juntos ou cair juntos, tem uma correlação quase que direta aí contra o dólar. Já na Ásia, o Japão e a China, Xi Jinping, presidente da China, quando ele vem a público declarar que vai anunciar estímulos para a economia chinesa, os mercados emergentes tendem a subir, né? E commodities também. E o caso Ueda, presidente do BOJ, a preocupação, né, quando ele vem a público falar que precisa aumentar juros na economia japonesa. Isso é de suma preocupação aí. Vira e mexe ele vem a público para declarar se vai manter ou se vai aumentar os juros no Japão. E caso ele venha, né, declarar que vai aumentar juros, isso impacta toda uma estrutura financeira mundial, porque muitos investidores fazem carry trade, pegando dinheiro barato com juros baixíssimos em ien japonês, né? E compra ativos de risco nas bolsas americanas ou em países emergentes, fazendo o tal do carry trade, né? Pegando dinheiro, empréstimo com juros mais baratos e buscando lucros em mercados emergentes que estão pagando juros mais altos, sejam em renda fixa ou em ativos de risco mesmo, ações que têm segurança tão quanto alguns países emergentes, por exemplo. Então, é bom ficar de olho aí em anúncios de aumento de juros ali na região do Japão, no Banco Central japonês, e declarações de Xi Jinping no que tange a estímulos ou desestímulos também, né? E por aí vai. No que tange a geopolítica e energia, esses caras aqui podem também chacoalhar o mercado ali no que tange a commodities, principalmente petróleo, né? O Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, né? Se ele anunciar que vai usar, Deus me livre, bombas nucleares contra a Ucrânia, isso gera, né, uma tensão geopolítica gigante. Petróleo sobe, ouro e por aí vai. A mesma coisa ali, Volodymyr Zelensky falar que vai entrar para a OTAN, a Rússia vai tomar medidas, né, militares bem ofensivas. Então é bom ficar de olho ali no que os dois estão pensando, no que eles estão declarando na imprensa, para ficar por dentro do contexto geopolítico militar.
Mohammed bin Salman é o príncipe da Arábia Saudita, quase ele não fala, né? Quem declara mesmo é a OPEP, né? E ele é o líder ali de fato da OPEP. E vem com declarações se vai ter corte de produção, aumento de produção, conforme oferta e demanda, e isso também impacta no preço do petróleo e, consequentemente, no dólar. Benjamin Netanyahu, né, de Israel, também pode vir com falas ali de que vai fazer novas ofensivas ali na Palestina, contra o Hamas, o Hezbollah ou o Irã. É bom ficar de olho nas declarações. O Ali Khamenei, também o líder supremo do Irã, costuma vir a público falar quando ocorre algum ataque de Israel, né, ofensivo ali, que mate algum líder importante. Ele geralmente vem falar que não vai ficar assim, nós vamos retalhar, e por aí vai, gerando mais tensão geopolítica e diplomática, né? E automaticamente os Estados Unidos, né, tá no meio de tudo isso aqui, acaba também, de forma indireta, cutucando os Estados Unidos, e a depender do que Donald Trump ou líderes militares lá, né, do Pentágono venha a decidir, também temos que ficar bastante atento nesses caras aí. Kim Jong-un, vira e mexe, também vem fazer testes no mar com seus mísseis nucleares. Também precisamos ficar de olho em notícias relacionadas ali às Coreias. E no Brasil, né, essas figuras são bem conhecidas, mas alguns traders deixam de lado falas dessas figuras. Seria o presidente Lula. Acho que a mais recente declaração é de que o brasileiro deveria não comprar, né? Se você está achando caro. Mas o foco na política brasileira está um pouquinho de lado. Os jornais têm ficado mais nas medidas retaliatórias do Donald Trump. Quase que diariamente tem vídeos no YouTube, notícias nas capas dos sites. Tem focado na política externa. A política interna está um pouquinho de lado, até mesmo por esse período de feriados de Páscoa, Carnaval, agora recentemente. Tá tudo um marasmo aqui no Brasil, mas quando ocorre alguma fala importante do presidente Lula, a família Bolsonaro, né, o próprio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro e os filhos, né, Eduardo Bolsonaro, que inclusive está lá nos Estados Unidos agora, né, falou que vai deixar o cargo de deputado para brigar por que Donald Trump entre na briga para que o Bolsonaro venha conseguir concorrer, né, às próximas eleições. Enfim, a geopolítica do Brasil está assim. O Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, né, quando ele assumiu há poucos meses o Banco Central, após a saída do... esqueci o nome do anterior agora. Bom, não vou lembrar, vou deixar aí nos comentários. Como ele é um indicado do Lula, fica uma dúvida do mercado se ele ia, né, ser pró-governo ali e tomar medidas políticas em relação à taxa de Selic, né, que está no patamar super alto, em 14,25%, se eu não me engano. E o presidente Lula, né, veio criticando há algum tempo o presidente anterior por conta das taxas de juros altos, que estavam prejudicando aí a economia brasileira, né, de rodar, né? Mas a economia está até aquecida. E a dúvida do mercado é se o Galípolo iria, né, ser mais político do que banqueiro central técnico. E ele tem correspondido, né, nas últimas decisões de política monetária, veio subindo os juros, porque a inflação até está fora da banda da meta, né? A banda é de 3%, com 1,5% para cima e 1,5% para baixo de banda. Se eu não me engano, está 5,6% a inflação, muito alta, os produtos estão super caros.
E o mercado ficou em dúvida. E aí, Galípolo, você vai atender o presidente Lula, cortar juros ou parar, né, as medidas para conter a inflação, ou vai realmente ser frio, ali, técnico e fazer o que é melhor para o país no sentido de conter a inflação, né? Todo esse boom econômico que está gerando uma alta de preços. E, por enquanto, né, ele tem tomado decisões técnicas. E é isso. Quanto a Gualípolo, precisamos ficar então de olho nas suas declarações, decisões de política monetária do Banco Central aqui no Brasil, a cada 45 dias, né, ata do Copom, para saber qual que é a condução da política monetária do Brasil, consoante a política externa também, que afeta diretamente o nosso cenário. Também duas figuras importantes, é o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Hugo Mota, presidente da Câmara. Declarações desses dois deputados, né? Um senador e um deputado, só que com cargos de presidente. O que eles venham a declarar na imprensa, né? Pautas que vão ser votadas, e pode gerar movimentações ali na B3, né? E no dólar aqui no Brasil. Então, precisamos ficar de olho nessas figuras aqui. Até a Janja apareceu aqui, não era objetivo, mas lembra, tem um fato até engraçado, né? Que ela mandou o Elon Musk lá para não sei aonde, e ele recebeu uma resposta do Elon Musk de que vai perder a próxima eleição, né? Até ela entrou aí no meio político, mas não fez preço no mercado, claro, né? Mas querendo ou não, são pequenas agulhadas que ocorrem aí na diplomacia com líderes de corporações internacionais e líderes de outros países. Até então, no governo Lula, o Brasil tem se posicionado muito bem diplomaticamente. Teve um evento aqui no Brasil, né? Não lembro agora exatamente, acho que era o G20, que recebeu vários líderes de diversos países aqui no Brasil. Até o presidente da Argentina, né, Javier Milei, veio aqui e cumprimentou o presidente Lula, Xi Jinping e por aí vai. Então, não que eu esteja elogiando o governo esquerdista do PT, mas estou numa posição técnica, né, de visão de mercado. O Brasil está mais diplomático, fechando maiores acordos e, inclusive, após essa tarifação, né, mundial de Donald Trump, o Brasil está sendo visto como uma alternativa de compra de commodities, né, e entre outros produtos, por ter ficado ali com uma tarifa de 10%, principalmente na China, né? A China, produtos que a China importaria dos Estados Unidos, que está com taxação de 150%, por exemplo, soja, o Brasil passa a ser uma alternativa, né, para a China comprar soja, por exemplo, milho, café e por aí vai. Então, o Brasil está se dando bem nessa, né, entre aspas, mas ainda o cenário é caótico mundialmente e tem muito desdobramento para acontecer aí ao longo do ano. Bom, o foco dessa aula era mostrar as figuras políticas, né? E por onde a gente consegue acompanhar as declarações dessas figuras importantes. Esse é até um slide, né, bem semelhante ao da aula 15, que são as fontes recomendadas de notícias. A Bloomberg.com, um canal do YouTube e o site. A assinatura é bem em conta, tendo em vista o que ela entrega
em conteúdo macroeconômico para você ficar atento ao que acontece no mercado, principalmente internacionalmente. Uma assinatura de $14 por mês. A CNN Brasil, tanto o site como o canal no YouTube, tem especialistas muito bons ali que fazem a roda no WW do William Wack, com o Lorival Santiana, Thaís Herédia, né, economistas de internacional. A Mariana Jandiaco, que é uma repórter que fica lá nos Estados Unidos, né, dando call do que está acontecendo na política americana e por aí vai. A BMC News também é um canal novo, mas também está chegando forte aí dando informação de macroeconomia, mercado financeiro, com análises ao vivo com diversos especialistas. Tem um canal no YouTube e o site. E a agência Reuters, né, que é uma das maiores agências do mundo, com foco neutro e cobertura global. Então o que eu tinha para essa aula era isso. Espero que você tenha gostado aí. Acompanhe e pesquise mais sobre cada líder desses que eu passei na aula. Deixe aqui nos comentários, né, se você acha que faltou algum líder. Lembrando agora aqui, é o Alexandre de Moraes também, né, do nosso judiciário. Também vira e mexe, aparece aí com mandando cortar, né, as redes sociais de Elon Musk, o X, ou então tirar postagens do Facebook, e por aí vai, entre outras medidas polêmicas, né, decisões polêmicas que aparecem na imprensa. Se formos listarmos aqui, tem muita gente, mas eu diria que esses são os principais. Se você quiser participar aí da aula, né, dando opinião, coloque aí nos comentários mais líderes que podem falar e gerar preço no mercado. Eu vou ficando por aqui, deixa um like no vídeo, compartilhe o curso com os amigos e até a próxima.